Gostava de começar com um livro que hoje já ouvimos falar aqui nesta sala, que é o Príncipezinho, que tem uma frase muito bonita lá dentro que diz que o essencial é invisível aos olhos. E no contexto em que essa frase é escrita no livro, ela fala de amor, fala de carinho, fala de cuidado, que é algo que no nosso mundo tanto falta. E agora gostava de, convosco, pensar se, de facto, no nosso mundo, a segurança, a melhor segurança, é aquela que é invisível aos olhos. Será que é? Há uns séculos, de facto, a segurança era física, era tangível e materializava-se em castelos, em muralhas, em fossos à volta desses castelos que protegiam fisicamente as pessoas que lá estavam dentro. Todavia, hoje, onde vivemos cada vez mais no mundo digital, na internet, que não foi pensada, que não foi concebida para ser segura, foi concebida, isso sim, para ser rápida, para ser flexível, nós temos comportamentos, por vezes ingênuos, que expõem em demasia a nossa informação. Nenhum de nós, certamente, vai para o centro do Porto ou para o maior centro comercial da cidade do Porto pedir um microfone e dizer alto e bom som onde vai de férias. Nenhum de vós faz isso, ou por vergonha ou por acanhamento. Todavia, fazem-no nas redes sociais. E pior ainda, quando lá estão, publicam fotografias, todos contentes, a dizer que estão a passar umas férias excelentes lá. Convidando ladrões a visitarem as vossas casas sem serem convidados. Nenhum de vós mantém as cortinas e as persianas das vossas casas abertas quando querem ter privacidade nas casas. No entanto, não se preocupam em fechar as câmaras ou fechar os microfones dos vossos computadores e dos vossos smartphones quando querem ter alguma privacidade. E depois admiram-se de vos aparecer anúncios nas redes sociais de coisas que vocês falaram na suposta quietude das vossas casas. Ora, tudo isto alimenta um monstro, e o monstro é um algoritmo, e os algoritmos sobre os quais não temos qualquer controlo. E esses algoritmos enviam-nos a informação que sabem que nós gostamos. E todo esse processo é feito para nos criar vício. E com isso alimentamos o algoritmo indefinidamente. De tal maneira que o que nós queremos não é a verdade, mas o que queremos, isso sim, é a mentira que mais nos agrada. Quais são as implicações disto para a maneira como nós vivemos, para a nossa sociedade? As implicações são graves, e elas são graves porque nos limitam a nossa capacidade de ter fricção construtiva, ou seja, de debatermos assuntos com respectivo respeito pela opinião do outro, que pode não ser igual à nossa, mas com isso construirmos consensos. E a implicação disto é criar franjas na sociedade, e se dúvidas houvesse, podemos ver o que está publicado num relatório que se chama Freedom House. Esta versão foi publicada na semana passada e mostra que há 20 anos que o número de países que vivem democracia no mundo está a diminuir. E este aspecto deve nos preocupar, porque certamente não gostaríamos que o mundo deixasse de ter países democráticos. É a desinformação que alimenta tudo isto, e se pensam que Portugal está protegido destes fenómenos, desenganem-se. Ainda agora, recentemente, nas últimas eleições presidenciais, as campanhas de desinformação associadas às eleições tiveram mais de 7,7 milhões de visualizações nas redes sociais. E isto foi monitorizado por uma rede, pelo Observatório de Desinformação que Portugal tem, que se insere numa rede mais alargada de desinformação e de observação das campanhas de desinformação que existe na União Europeia. Ora, tudo isto deve
preocupar-nos, e deve preocupar-nos porque nos enche de ruído, e quanto mais ruído nós temos na nossa mente, mais conseguimos, mais difícil para nós é discernir entre o que é verdade e o que é mentira. De tal maneira que muitas vezes nos sentimos afogados em informação, mas famintos de conhecimento. E qual é? E é esse o legado que queremos deixar às gerações futuras? Não acredito que vocês queiram deixar esse legado às gerações futuras. E por isso nós temos que ter consciência que o ciberespaço, para além de ser um espaço de oportunidade, é também um campo de batalha, é uma área onde outros querem controlar os nossos valores e exercer influência sobre nós. Por isso, a segurança num espaço digital e num país democrático e num espaço democrático deve funcionar sem se impor, deve proteger-se sem vigiar e sem comprometer a nossa privacidade e deve permitir-nos viver sem medo e com respeito pela liberdade do outro. E qual é o nosso papel nisto tudo? Nós devemos procurar sempre ter níveis de literacia digital elevados e devemos pugnar também para que, através de normativo, consigamos controlar os algoritmos que nos enviam informação e neste momento não temos qualquer controle sobre eles. Temos controle sobre os jornais que lemos, temos controle sobre os canais de televisão que ouvimos. Podemos mudá-los, mas sobre os algoritmos que nos enviam informação, não temos. E isto tem que mudar. E depois, a melhor maneira de liderar é pelo exemplo. A importância das lideranças é fundamental. E temos que exigir que os líderes liderem de forma ética, porque um líder sem ética tem um poder destruidor através do ciberespaço. A liderança tem que ser inclusiva porque tem que perceber que há pessoas que têm a sua própria velocidade para evoluir, ser clara sem usar linguagem hermética, não usar o medo como ferramenta de exercício da autoridade e deve promover a confiança para que as pessoas cooperem, para que as pessoas se entrem e ajudem. Eu gostava de terminar no sítio onde comecei, no livro do príncipe de Saint-Exupéry, O Príncipezinho, que nos diz que o essencial é invisível aos olhos. Então, será que o essencial, que é invisível aos olhos, a verdadeira segurança, não é aquela que se vê? É aquela que se sente, é aquela que depende de todos nós e nós somos um agente fundamental nesse processo de segurança. Devemos exigir às autoridades e a nós próprios estarmos conscientes do perigo que temos e, portanto, endereçar os riscos que no mundo digital podemos correr. E devemos fazê-lo em cooperação com todos, porque juntos podemos ir mais devagar, mas vamos certamente mais longe. Nada de muito interessante se faz sozinho. Pensem bem nisso. E, sobretudo, queremos lideranças comprometidas com este desígnio, porque se não tivermos lideranças comprometidas, sem líderes comprometidos, as instituições ficam à deriva e as nações caminham para a irrelevância crescente e, em última análise, para o desastre. E eu acrescento, ficamos sem lideranças à mercê da incompetência que é exercida pelos ignorantes com a iniciativa. Por isso, depende de todos nós fazermos com que aquela curva que há bocado vos mostrei, do relatório que foi publicado na semana passada, se inverta para bem, não só de nós, mas das gerações que nos hão de suceder.